Fala pessoal, hoje a gente vai dar início a um curso de conjuntos numéricos aqui no nosso canal, certo? De maneira inicial, eu vou estar apresentando para vocês um resumão. Eu vou estar partindo do conjunto dos números naturais e chegando no conjunto dos números reais, certo? Mostrando o processo de construção desses conjuntos até a gente chegar na nossa reta real, certo? Hoje eu vou fazer um resumão, mas nas demais aulas eu vou apresentar cada conjunto de uma vez, beleza? E suas respectivas propriedades. Estudar conjuntos numéricos. Vamos ou bora? Sem mais delongas, vamos começar a nossa aula, certo? Para dar início ao estudo de conjuntos numéricos, certo? A gente tem que partir dos primórdios, porque os conjuntos numéricos eles surgiram quando o ser humano teve a necessidade de contar. Foi com aquela historinha que muitos veem lá na alfabetização, no famoso prezinho, que o carinha começou a contar carneirinhos. Ele tinha lá um conjunto de gravetos para associar os seus carneiros, suas ovelhas, que iam para as montanhas. Ele juntava um conjunto de gravetos e atribuía por meio de correspondência cada ovelha um gravetinho lá. Tinha a correspondência, cada ovelha um graveto, e lá amarrava o feixe de graveto e colocava na cintura, soltava as ovelhas. Final da tarde, quando as ovelhas chegavam, o que ele fazia? Ele saía distribuindo esses gravetos de novo. Se sobrassem gravetos na mão dele e não tivesse ovelhas para ele associar esses gravetos, o que significaria? Que aquela quantidade de gravetos que estaria na mão dele tinha sido as ovelhas que tinham ficado perdidas para que ele fosse em busca, certo? Mas a ideia do conjunto dos números naturais nada mais é do que o conjunto que nos permite efetuar contagem, certo? Ó, eu tenho um lápis, eu tenho dois lápis e por aí vai, certo? Toda vez que eu estou contando, eu vou estar trabalhando com o meu conjunto dos números naturais, que por definição a gente vai nomear com um N, com uma barrinha do lado, certo? E seus números são 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai infinitamente, tranquilo? Surgindo o conjunto dos números naturais, quando o ser humano já conseguia contar, percebeu-se que esse conjunto ainda não ia satisfazer todas as necessidades. Por quê? Porque criou-se a ideia de, eu não tenho. Se eu não tenho, como é que eu vou representar isso? Começou a se representar o zero, certo? Quando eu não tinha. Eu estou devendo alguma coisa, eu não tenho, eu devo. Se eu devo, não é uma coisa positiva para mim, é uma coisa negativa. Daí surgiram-se os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Juntando-se essa descoberta do zero com os números negativos aos naturais que eu já tinha, eu batizei esse novo conjunto numérico, que até então estava suprindo minhas necessidades, de conjunto dos números inteiros, certo? E represento por um Z com uma barrinha do lado. Mas parou por aí? Não. Você imagina a seguinte situação: o ser humano pensava que já estava bem servido dos conjuntos numéricos, certo? Mas em uma determinada ocasião, suponhamos que Irineu, um menino muito gostava muito de compartilhar suas coisas, muito solidário, certo? Aí Irineu, sempre que ia brincar com os amigos, se tivesse balinhas, ele dividia e tal. Mas certa vez ele tinha só um biscoito, certo? Irineu tinha um biscoito. Irineu tinha um biscoito aqui. Aí, o que aconteceu? Irineu estava com muita vontade de comer um biscoito. Chegou o coleguinha juvenal dele e disse: Irineu, me dá um pedaço, me dá o biscoito, estou com muita vontade de comer biscoito. Aí Irineu disse: não, mas eu quero biscoito, juvenal. E agora? Mas só tem um. O que eu vou fazer? Irineu foi lá, com a sabedoria dele, puf, quebrou o biscoito no meio, deu metade a Juvenal e ficou com a metade. Ele dividiu um biscoito no meio. Aí você vê que até então, metade, o conceito de metade, a gente não tinha aqui. Surgiu-se uma nova ideia de metade. Dividiu por 2. Certo? Se tivesse dividido por 3, terço. Surgiu-se a ideia de quebrar, de divisão. Quando surgiu-se essa ideia de divisão, certo? Aí foi necessário criar-se um novo conjunto numérico. Esse conjunto a gente deu o nome de racionais, certo? E simbolizou pela letra Qzinho. Aí qual foi a definição que demos ao conjunto dos racionais? Certo? Que é para começar a trabalhar com eles daí por diante. O número racional
nada mais é do que uma fração, certo? Uma fração não, todo número que pode ser escrito como fração, ou seja, pode ser escrito dessa forma. P sobre Q, uma divisãozinha, ó, P dividido por Q, onde esse P e esse Q, eles têm que ser números inteiros, qualquer números inteiros, sendo que a parte de baixo aqui, meu Q, ó, ele tem que ser diferente de zero. Haja visto que não existe divisão por zero em matemática. Isso daí a gente justifica nas próximas aulas, quando estiver trabalhando somente, exclusivamente números racionais. Certo? A ideia é essa. Todo número que eu consigo escrever como uma divisão de dois números inteiros, ele vai ser dito um número racional. Aí, quem são esses números racionais? Exemplificando. Falei um meio, aqui, 1 sobre 2. Certo? Se a gente dividir, isso daqui dá 0,5. Isso é dito um número racional decimal exata, certo? Porque é exata porque não se expande indefinidamente. 1 dividido por 3, outro exemplo de número irracional. Isso daqui dá 0,333 e por aí vai. Você observa que agora eu tenho um período infinito, certo? Isso daqui é uma dízima periódica, certo? Aí os números racionais é o conjunto de todas as decimais exatas, mais todas as dízimas periódicas, mais quem? Os próprios números inteiros. Porque pela definição aqui, ó, é uma divisão de dois inteiros. Se eu fixar esse Q igual a 1 e fizer ó, 0 dividido para 1, 0. 1 dividido para 1, 1. 2 dividido para 1, 2. Ou seja, todos os números inteiros eu consigo escrever como sendo uma divisão por 1. Certo? Logo, eles também são racionais. Daí eu posso vir para cá, o gráfico, fazer um estudo. O primeiro conjunto numérico que a gente deduziu, que a gente começou a trabalhar, ó, números naturais, é o menorzinho de todos. Aí houve-se a necessidade de expandir um pouco mais. Ó, naturais cresceu, certo? Continua aqui, só que aumentou mais coisas. Comecei a chamar de inteiros. Aí você vê que eu vim para os racionais, mas que todos os inteiros são racionais, certo? Ó, aí cresceu mais um pouquinho, veio para os racionais. Aí você observa, todos os naturais estão dentro dos inteiros, todos os inteiros estão dentro dos racionais. Aí eu posso fazer aquele macete que tem muita questão de concurso aí, ó. Todo número natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Tá provado. Se eu pegar qualquer positivo aqui, tá aqui. Mas se eu pegar um negativo, tá aqui? Não. Todo número inteiro é racional, mas nem todo racional é inteiro, ó. Todos os inteiros a gente viu que era racional aqui, ó. Mas se eu pegar esse 0,5, ele é inteiro? Ele não é inteiro. Tranquilo? Beleza até aqui? Ó, naturais, inteiros, racionais. Mas será que para por aí? Não, para por aí não. Surgiu-se um novo número, um novo conjunto numérico, conjunto dos números irracionais, que eu vou chamar de I, aqui com duas barrinhas. Certo? Quem é os irracionais? Nada mais são do que todos os números x, tais que esse x ele não é racional. Aí você vê que esse novo conjunto numérico que está surgindo, ele não está crescendo. Não é os racionais que estão crescendo, mas é um conjunto à parte, ó, porque são os números que não são racionais. Mas quem são esses números que não são racionais? Como foi que eles vieram a aparecer? Aí existe uma demanda de histórias. Inclusive existe uma do Teorema de Pitágoras. Porque, como vocês sabem, Pitágoras, um carinha muito genial aí dos tempos antigos, ele deduziu essa ideia. Porque não sabe se foi ele, mas que foi atribuído a ele, devido à escola pitagórica. A gente tem que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Isso vale para um triângulo retângulo qualquer. Aqui, certo? Um triângulo de hipotenusa A e catetos B e C. Aí imagina a seguinte situação. Certo dia, um discípulo de Pitágoras lá estava só brincando de resolver exercício. Aí ele se deparou com a seguinte situação. Um quadrado, certo? Um quadrado de lado medindo 1 centímetro. 1 centímetro. Aí o problema resultaria no seguinte. Ele queria calcular a diagonal desse quadrado, certo? Aí como foi que esse discípulo fez? Ele sabe que os quadrados eles têm ângulos retos aqui, ó. Você vê que forma um triângulo retângulo aqui. Certo? Esse pequenininho daqui. Eu vou tirar até aqui de dentro. Forma isso daqui, ó. Ângulo reto, mede 1 centímetro.
e mede 1 centímetro. Certo? Aí o que foi que ele fez para encontrar esse D daqui, ó? Aplicou Pitágoras. Se você vê, o D é a hipotenusa, do outro lado do ângulo reto. Aí ele ia ter, ó, D ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Ele teve, ó, D ao quadrado igual a 1 mais 1, que dá quanto? 2. Ou seja, D ao quadrado é igual a 2. Se D ao quadrado é 2, logicamente, eu estou trabalhando com medida, não pode ser negativo. Então, o meu D, ele vai ser quem? Raiz de 2. Certo? Portanto, D é raiz de 2. Mas o que foi que ele observou aqui, ó? Eu vou demonstrar para vocês mais para frente que realmente isso daqui é um número irracional. Mas, a princípio, eu vou dar uma ideia intuitiva. Por que é um número irracional? Quando ele foi resolver esse raiz de 2, ó, ele foi buscar um número que multiplicado por ele mesmo desse 2, né? Definição de raiz. Aí o que foi que aconteceu? Esse carinha começou, raiz de 2. Quanto vai ser raiz de 2? 1,4. Aí ele fez 1,4 vezes 1,4. 1,96. Ainda não é. Pegou 1,41. Viu que ainda não dava. Pegou 1,414. Viu que ainda não dava. Pegou 1,4142. Viu que ainda não dava. E seguiu. Indefinidamente. Certo? Ficava tão próximo quanto queria, mas que ainda não chegava. O que é que foi que ele observou? Que era uma decimal infinita. Aqui, certo? Era uma dízima. Só que não periódica. Igual aos números racionais, que aparece 3, 3, 3, 25, 25, 25. Não aparecia um período de repetição. Esse número era uma dízima infinita sem período de repetição. Se não tinha período de repetição, pelo método para a gente trabalhar frações, que a gente vai ver transformar em frações, ele viu que era impossível escrever esse número daqui em forma de fração. Sendo assim, esse número ele não se encaixaria dentro do conjunto dos racionais. A partir daí houve a necessidade de criar um novo conjunto numérico, conjunto dos números irracionais, que aparecem alguns números famosos. A gente tem raiz de 2, qualquer raiz, seja quadrada, seja cúbica, seja quarta, que não seja exata, vai ter como resultado um número irracional, que é uma dízima infinita, sem período de repetição. A gente tem outro número famoso que está aqui dentro, famoso número π, que é 3,14 e tal, tal, tal. A gente tem outro número famoso, vocês podem dar uma pesquisada, é o número, vou escrever assim, ó, φ, certo? Quem é esse número? Raiz 5 menos 1 sobre 2, é dito o número de ouro, certo? E temos outra demanda de números famosos, que se encaixam aqui dentro dos números irracionais. Certo? E para finalizar nossa aula, a gente tem aqui a noção, naturais, inteiros, racionais, certo? Irracionais não foi um crescimento, foi meio que parasita aqui, ó, colou. Eu colei algo a mais nos conjuntos numéricos, que não está fazendo parte dos racionais, ó. Eu chamei de irracionais, certo? Aí quando eu junto todos os conjuntos numéricos que eu conheço até aqui, ó, ou seja, de maneira geral, quando eu junto esses racionais com os irracionais em um conjunto só, aí eu dou um nome aos dois, eu dou um nome a tudo. Eu chamo eles de conjunto dos números reais. Nada mais é do que a junção, a união dos racionais com os irracionais, certo? Aí, a partir de aqui, a gente começa a trabalhar a medida. Comecei contando, aqui eu já consigo fazer uma correspondência com a reta, certo? 0, pego os negativos, pego os positivos. Todos os pontos da reta eu vou conseguir atribuir um número, fazer uma correspondência bionífica, que a partir daí a gente começa com a noção de régua, eu vou conseguir medir, certo? Aqui contava, aqui apareceram os negativos, aqui eu achei que dava para medir na reta, mas quando apareceu esse pedacinho que mede raiz de 2, eu vi que aqui não tinha todo mundo ainda, foi necessário criar os irracionais. Quando eu juntei todo mundo, formei o corpo dos números reais, com um linguajar mais sofisticado. Beleza? Esses são os conjuntos numéricos que a gente vai abordar até então. Só existem eles? Não. A gente tem os números complexos, que ainda vê a nível médio no terceiro ano.
tem os números quaternos, que a gente já vai ver lá no ensino superior, mas que, a princípio, para nossa necessidade, até a questão de medida, aqui já está de bom tamanho. Conjunto dos números reais vai ser o que a gente vai abordar nesse curso daqui. Valeu? Falou!